Fala pessoal, como é que vocês estão? Tá começando mais um Papo de Especialista, o videocast do Safra. Eu, Thiago Fadini, tenho aqui hoje a honra de receber a dupla do Radar Safra, Cauê Pinheiro e Luana Nunes, que são da equipe de estratégia da Safra Corretora. E hoje, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o dólar, Então a gente, indo mais ainda no assunto que interessa muito ao investidor, principalmente de renda variável, Quais são as ações, enfim, os setores em que o investidor deve ficar de olho com a queda do dólar, que podem se beneficiar com isso. Bom, antes de começar o nosso bate-papo aqui, tem a pergunta que, obviamente, a primeira pergunta que eu ia fazer para vocês, sobre por que o dólar começou a cair e operar abaixo de R$5, que é esse movimento que a gente vem acompanhando. Antes disso, a gente tem um vídeo que o nosso economista-chefe, o Eduardo Yuki, ele fez e que a gente vai rodar aqui para a gente só ter um primeiro gancho para falar sobre esse assunto, tá? A taxa de câmbio ela tem valorizado recentemente com a conjunção de alguns fatores externos e domésticos. Lá fora, o Banco Central americano deve interromper o ciclo de alta de juros, o que favorece as moedas dos países emergentes. Aqui dentro, no Brasil, nós tivemos a divulgação do arcabouço fiscal, o que diminui o risco de cauda das contas públicas, e além disso nós tivemos divulgação de inflação com um comportamento mais benigno recentemente. Por fim, é importante lembrar que as exportações brasileiras seguem em um ritmo muito forte. A safra de soja nesse ano cresceu mais de 20% e estamos agora embarcando e exportando toda a safra de soja pelo país. Dado isso que o Yuki falou, Vamos começar então. Cauê, então você quer destacar alguma coisa do que o Yuki disse aqui da conjuntura econômica? Por que esse dólar está abaixo de R$5? Eu acho que ele explicou muito bem ali, Então a gente teve indicadores de inflação que surpreenderam positivamente, E surpreender positivamente vieram abaixo do esperado lá fora, nos Estados Unidos. Então, semana passada, nós vimos CPI e PPI, abaixo da expectativa, trazendo uma visão, de que o Fed não precisaria aumentar mais os juros, Então, isso por si só é bem positivo para países emergentes, bem como o Yuki comentou ali. E, ao mesmo tempo, a gente teve um IPCA que também surpreendeu positivamente por aqui, Então, inflação caindo, já era esperado uma desaceleração, ela veio mais forte do que se esperava. E a entrega, a expectativa com a entrega do arcabouço fiscal, na semana passada a gente viu no noticiário, apontando aí que eles endureceram alguns pontos aí do arcabouço. Acho que isso também trouxe uma melhora de humor, E a própria entrega do arcabouço, de uma forma geral, já alivia um pouco as tensões, e a perspectiva do mercado para a trajetória da dívida pública, Então, acho que ajudou a tirar um pouco do prêmio que o câmbio tinha, Então, o câmbio estava com um prêmio muito alto e a gente viu uma redução desse prêmio de risco aí do câmbio. Certo, beleza. Bom, você falou de inflação, O Yuki falou de inflação, você falou de inflação. Então, vou trazer para a nossa tela aqui mais uma informação, que é o IPCA, na verdade, que foi divulgado aí nos últimos dias, o IPCA referente a março, que é o indicador oficial da inflação brasileira. Então, em março aí teve alta de 0,71%, no ano já acumula alta de quase 2,1%, E nos últimos 12 meses, 4,65%. E aí já te pergunto então, Cauê, como que toda essa conjuntura, que foi apresentada influencia diretamente na inflação aqui do país? Então, câmbio vindo para baixo, ele é bastante benéfico, para a nossa inflação, Muitos produtos são dolarizados, Até a nossa própria gasolina, que é dolarizada, Ela tem influência pelo câmbio, e diversos alimentos também têm influência aí pelo câmbio. Então, uma queda do dólar, ela tem um impacto direto, no IPCA. Então, acho que foi isso que deve ter motivado, uma melhora de perspectiva também olhando para o ano, Dado que a nossa equipe macro agora está com uma nova estimativa, que a gente vai falar daqui a pouco, Thiago? Mas acho que é um ponto bastante importante. Câmbio também influencia no IPCA e deve abrir um espaço melhor aí para o Banco Central começar a cortar juros. Acho que isso tende a favorecer e ajudar no trabalho do BC para começar a cortar juros. No dia que o IPCA foi divulgado, a gente viu uma alta na Bolsa de quase 5% no Ibov, e praticamente 2 ativos só encerraram o dia no terreno negativo. Uma delas foi Minerva
E já o dólar despencou, então a gente viu uma queda também considerável. Depois disso, o dólar caiu, né, abaixo da região dos R$ 5, que também foi um fator relevante. A inflação afetou também a bolsa. Certo, então dá pra gente dizer que, né, esses fatores eles estão intrinsecamente ligados, né? Então, inflação é um efeito dominó. A inflação sobe demais, afeta o humor de todo mundo, dos investidores na bolsa e também o dólar, né? E quando ela cai também, idem, né? Tá tudo interligado. Então, Exatamente. E acho que legal falar também é que acho que o principal catalisador que a gente imagina que vai ser para a Bolsa esse ano vai ser o IPCA, de fato, vindo para um patamar mais baixo, tá? Porque ele vai abrir espaço para o Banco Central começar a cortar juros e é daí que a gente acredita que vai vir a alta da Bolsa, tá? Acho que tem muito investidor que ficou de fora do Ibovespa, né? Que saiu nos últimos anos aí da Bolsa, né? Foi para renda fixa, para outros tipos de investimentos. juros altos, né, Cauê? Aí não acaba tornando a renda fixa mais atrativa, não tem jeito. Exato, E a gente vai ver uma volta desses investidores. Acho que isso tende a, pelo menos, dar um suporte aí para o preço dos ativos daqui para frente, Thiago. Ah, legal, beleza, pessoal. Bom, então, para finalizar essa parte de contexto macroeconômico, né, que a gente está dando aqui, antes de passar mesmo a falar ali da bolsa, dos ativos que a gente pode observar, que a gente pode, né, trazer aqui para os investidores, para eles ficarem de olho, eu queria chamar agora, como você falou, né, Cauê, a gente ia chamar as projeções do Safra para os principais indicadores para o fim de 2023, né, o câmbio a R$ 5,10, a inflação deve atingir um acumulado aí anual de 5,8% e a Selic deve ficar ali no patamar de 11,25%, né? Então, vocês gostariam de falar um pouquinho mais sobre esses indicadores, destacar alguma coisa aqui dentro, né? A Selic hoje está no patamar de 13,75%. Esse horizonte realmente é um horizonte muito factível, pouco factível, enfim, vocês acham que pode ter muito percalço no meio do caminho para o Banco Central mudar de ideia? Enfim, como é que vocês enxergam? A gente acredita que em breve vai haver mesmo, de fato, aí um espaço para ele começar a cortar juros. Essa expectativa aqui nossa, que é uma expectativa bem bacana, porque ela está fora do consenso, né? Uma expectativa fora de consenso, né? O mercado todo acho que tem uma visão um pouco mais conservadora do que a nossa. Se a gente olhar para a pesquisa Focus, né, que agora está apontando para uma Selic em 12,5%, então acho que a gente está com uma visão um pouco mais otimista. Banco Central deve começar a cortar juros em junho, né, de acordo com as nossas projeções. Se de fato a gente acertar, eu acredito que tem espaço aí para o mercado começar a corrigir ainda mais do que ele já corrigiu, tá? Quando a gente olha para a curva de juros futuros, aí ela não precifica uma Selic a 11,25% no final do ano. Então tem bastante espaço para melhoria de precificação e aí a gente vai ver bolsa melhorando também, tá? Mas acho que no geral é isso, acho que é factível a gente ter um cenário concretizado aí como que a gente está vendo na tela. E até uma dúvida, né? O mercado, você disse que ele está precificando a quanto hoje, né? Você disse que é um pouquinho diferente do mercado. Qual que é a projeção hoje do mercado, consenso de mercado para a Selic? Olhando para a pesquisa Focus, né? A gente está a 12,5%, né? A pesquisa Focus aponta para 12,5% no final do ano. E curva de juros, ela está um pouco acima dos 12%. Então, olhando para o final do ano, tá? Então, tem espaço para vir um pouco mais para baixo. E aí, sim, a gente tem uma melhor precificação dos ativos. Bom, gente, e chegamos ao momento aqui do Papo Especialista que a gente vai falar finalmente sobre os papéis e os ativos que são sensíveis à variação do dólar e também à variação de juros, né? Que é o que o investidor aqui está ansioso para saber. Bom, então, Lu, você que está sempre com a gente no Radar Safra todos os dias aí, quase todos os dias, fazendo as suas análises gráficas e tudo mais, você separou alguns ativos para a gente, né? 4 de cada um, certo? Exatamente. Beleza, então aqui a gente tem players do setor aéreo, né? Também o de turismo ali e também do setor de saneamento. Então, por onde você quer começar? Vamos lá, vamos começar pela ordem mesmo que está no gráfico. Saneamento, a gente pegou uma ação de Sabesp, tá? A linha azul é a cotação do dólar e a linha branca a cotação do ativo. A gente vê claramente ali quando o dólar, aqui começando em 2015, né? Quando o dólar disparou, o papel caiu e aí sucessivamente. Depois o papel subiu com o dólar caindo e aí foi fazendo esse zigue-zague ascendente. Já CVC, que é o gráfico do lado direito na parte de cima, a gente vê ali claramente que ele respeita o mesmo comportamento que as aéreas,
que é a Gol, e a Azul, que ficam na parte inferior aí da nossa tela. A gente vê que quando ali, principalmente de 2020 para cá, a gente vê uma alta considerável do dólar, correspondendo ali a um período de queda da cotação do ativo. Então, a gente vê uma correlação negativa, né, entre os dois, e Azul e Gol não é diferente, principalmente pelo negócio de mercado mesmo, né? CVC ser ligada a viagens e Gol e Azul correlacionadas ao dólar devido ao custo dos combustíveis. Para a Gol, por exemplo, a gente vê que 50% dos custos são em dólar por conta do combustível. Então, tem uma correlação direta entre esses ativos. Certo. E Cauê, você tem alguma observação para fazer também setorialmente, ali analisando de forma... Eu acho que a Luana explicou bem aí, Sabesp, como que ela se correlaciona com o dólar. Ela tem 15% do endividamento dela dolarizado, então dólar caindo é bom para ela, tá? Então fica mais barata ou menor a dívida da Sabesp, tá? É algo marginal, né? Mas que a gente vê que reflete no preço dos ativos. CVC, como a Luana bem disse, ela, acho que um dos principais custos dela ali é o preço das passagens, né? E também dos clientes dela, né? Fica sendo o preço das passagens. Então, uma condição menor ali, dólar mais baixo, as empresas aéreas aí com balanço um pouco menos apertado, menos estressado, acho que poderia gerar, né, preços de passagens mais baixos. Então a empresa acaba se beneficiando desse cenário e as aéreas aí por conta de custo em dólar, né, que é preço de câmbio mesmo, de combustível, e também por conta de endividamento e leasing de aviões também, né, que normalmente eles compram os aviões aí também tem uma dolarização nesse ponto, tá? E a gente vê, né, que realmente a partir de 2020, né, quando o dólar disparou, realmente as ações, né, das aéreas e da CVC principalmente ali sofreram bastante, né? Então a gente vê como a pandemia foi nefasta com o setor aéreo e com o setor de turismo, né? Enfim, foi com muitos setores, mas especialmente com esses, né? Aí passando agora, né, para um próximo gráfico, né, Lu, sobre os ativos que são mais sensíveis à variação dos juros, tô correto? Exatamente. Então vamos lá. Por onde você quer começar aqui? A gente tem setor de transportes aqui também, né? Temos. Temos setor de transporte e setor de varejo, né? Shoppings, na verdade. Shoppings a gente tem Iguatemi, começa, né, uma trajetória ascendente. Ali a gente vê no finalzinho do gráfico de janeiro para cá, principalmente, que é o último quadrante ali do gráfico, a gente vê uma relação positiva ali para a cotação do papel. A gente vê uma trajetória já ascendente, topos e fundos ascendentes. Então, o papel está fazendo literalmente um zigue-zague para alta. Então, a gente vê que isso pode ser correlacionado ao que a gente tem visto no mercado, que a gente acabou de falar, IPCA para baixo, o cenário de juros, né? A gente já está esperando uma perspectiva mais baixista. Então, o papel tem uma trajetória ascendente. E assim a gente vê também a empresa Rumo também com uma trajetória ali no finalzinho do gráfico, já começando uma correção, indicando, isso é um bom ponto de entrada, tá? A gente vê que os ativos estavam mais descontados e aí dá um ponto pelo cenário técnico também. A gente vê aqui que no finalzinho também, 2023, para a CCR, já começa, né, uma alta bem ascendente, bem inclinada no finalzinho do gráfico, então já sinalizando esse evento mais positivo para o papel. E o mesmo cenário para Vamos. A gente vê ali uma trajetória mais ascendente, já rompendo ali as médias curtas, com volume financeiro considerável, que é a parte inferior. Esses candlezinhos, né, são de volume financeiro aí na parte inferior do gráfico, o que salienta e reforça cada vez mais que o movimento tem volume financeiro, ou seja, tem gente comprando. E esse início de tendência, Thiago, é um ponto muito bom para a entrada pelo cenário técnico. Porque depois muitas pessoas esperam, vamos esperar para ver se o movimento vai consolidar e tudo mais, e acabam perdendo o time de entrada. Então, esse é o principal cenário que a gente vê pelo viés técnico. Certo, pelo viés técnico, então, aqui todos eles têm um bom ponto de entrada. Exatamente, pro investidor. Então, é para ficar de olho para ele poder, de repente, aproveitar essa oportunidade, né? Exatamente. Beleza. E Cauê, você tem também alguma observação para fazer dentro dessa análise técnica que a Lu fez?
Eu acho que pensando assim nesses papéis ligados a juros, acho que a gente vê um efeito secundário, né, da queda do dólar, né, que afeta a inflação, afeta a perspectiva de juros e a gente vê uma melhor perspectiva para eles, né? Aqui a gente tem praticamente 3 empresas ligadas aí, ou próximas que se assemelham aos títulos públicos na precificação delas, tá? Dado que as concessões elas têm uma receita que oscila pouco e que é ajustada anualmente por inflação, né? E o shopping também mais ou menos nessa mesma dinâmica, né? O aluguel, ele tem uma oscilação pequena que é ajustado por inflação anualmente, tá? Então a gente tendo uma curva de juros melhor precificada, né? Esses títulos públicos tendem a gerar uma apreciação e essas ações acompanham o movimento desses títulos públicos, tá? Então, por isso que a gente diz que esses ativos são sensíveis à taxa de juros. E no caso ali a gente tem uma quarta opção, né? Que é a Vamos, que é um nome mais ligado a crescimento mesmo. Ela é uma empresa de locação de veículos pesados, que está crescendo a altas taxas. Ela tem uma certa alavancagem, tá? Então, nomes também ligados a crescimento teriam também uma melhor perspectiva nesse ambiente de juros mais baixos, tá? Uma vez que eles negociam a múltiplos mais altos, né? Normalmente essas empresas, o mercado já paga um valor um pouco mais alto e aí com um cenário de juros mais baixo, a gente conseguiria ver, né, os investidores topando pagar um pouco mais para receber um retorno maior lá no futuro, tá? Então são bons ativos. Iguatemi, a gente espera bons resultados agora no primeiro trimestre. É um dos nomes aí que a gente mais gosta no setor por conta da combinação de resultados e de valuation descontado, né? A gente comparando ela com a Multiplan, ela tem um desconto bastante robusto que a gente acha que deveria ser menor. CCR seria o nome mais defensivo dentro do setor de concessão de rodovias, né? Ela tem só concessões premium, é uma empresa muito bem gerida. Os resultados também têm se mostrado melhores trimestres a trimestres, tá? Então a gente gosta bastante dela. Rumo Logística vai se beneficiar do que vai entregar de crescimento esse ano, né, para o Brasil, como o Yuki comentou, né? A gente tem um setor exportador bastante robusto, né? A perspectiva para a safra esse ano vai ser muito boa, então a Rumo ela transporta esses grãos, ela vai se beneficiar desse transporte, né? E é uma ação que tem aquela característica que a gente comentou aqui, similar à de um título público, e que a gente deve ver uma boa valorização dela. E aí a Vamos, como eu comentei, um nome ligado a crescimento aí, Thiago. Então seriam as 4 opções aí para quem quer se expor a esse cenário aí de juros um pouco mais benéfico. Legal. Bom, espero que então o investidor que está assistindo a gente tenha anotado, porque belas dicas de ouro aqui que vocês deram, né? Que vocês trouxeram com os ativos. E bom, só para encerrar então nosso papo, que é bastante coisa para a gente falar, nosso tempo não é curto, né? Na verdade, aí aquela pergunta de $1 milhão para vocês, né? E a perspectiva para a Bolsa para o final desse ano? Positiva? A gente deve ver aí a Bolsa não caindo mais abaixo de 100 mil pontos? Qual que é a expectativa na visão de vocês? Pelo cenário técnico, o viés técnico, a gente vê que tem bastante espaço ainda para a Bolsa andar. A gente colocou um valor inicial de 130 mil pontos e aí a gente vê que pode acontecer dela oscilar abaixo dos 100 mil pontos, sim, mas um viés um pouco de curto prazo. Então, a gente vê que no longo prazo, vamos dizer até o final do ano, a gente acredita num viés mais positivo para a Bolsa e dólar para baixo, que é até a expectativa do Safra ali que a gente viu no slide anterior. Beleza, fechado. Gente, agradeço muito a companhia de vocês, né? Voltem quando vocês quiserem, são super bem-vindos, né? Vocês já estão com a gente sempre às 9 da manhã no Radar Safra. Só agradeço vocês. Muito obrigada pela oportunidade, Thiago. Obrigado, Thiago. Foi um prazer ter participado aqui do Papo de Especialista. Valeu. Bom, e agradeço muito a você que nos acompanhou em mais um episódio do Papo de Especialista, o videocast aqui do Safra. Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, continue conectado aqui, se inscreva se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Um abraço e até o próximo episódio.